Ano passado, a gente fez um vídeo falando de algumas tretas históricas entre escritores. E como nos comentários vocês contaram de outras brigas lendárias, a gente resolveu fazer um vídeo número 2 falando de algumas tretas bem quentes entre os nossos escritores preferidos. Porque vocês sabem, né? A treta nunca acaba. Uma das brigas mais quentes da literatura brasileira aconteceu entre o poeta Olavo Bilac e o escritor Raul Pompeia. Olavo Bilac foi fundador da Academia Brasileira de Letras e recebeu o título de Príncipe dos Poetas do Brasil pela revista Fonfon. Pois é, príncipes também brigam. Além disso, ele foi um dos maiores expoentes do parnasianismo, expressão literária que se preocupava muito com a forma do poema, procurando rimas ricas e palavras bem raras. Já Raul Pompeia é famoso pelo seu livro O Ateneu, que sempre está nas listas de vestibular. Além de poeta, Olavo Bilac foi também jornalista. E a treta começou porque em um de seus artigos ele acusou Raul Pompeia de estar sendo cooptado pelo governo de Floriano Peixoto, aceitando um emprego de segundo escalão na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Além disso, Olavo Bilac disse que Raul Pompeia sofria, sabe do quê? Amolecimento cerebral. Raul Pompeia, obviamente, sentiu-se terrivelmente ofendido. E numa ocasião acalorada, os dois se encontraram e se esbofetearam. Eles decidiram resolver de uma vez por todas as desavenças em um duelo de espadas. Só que no dia D, na hora H, no momento do enfrentamento, o árbitro, na presença de testemunhas e alguns amigos dos dois escritores, conseguiu convencê-los a desistir da luta. E ele selou um impasse entre os dois espadachins com um constrangido aperto de mãos. A segunda treta não tem sopapos nem duelos. É aquele tipo de briga: eu não falo mais com você, você não fala mais comigo e vai cada um pro seu lado. Atire a primeira pedra quem nunca passou por isso. Pois é, os famosos escritores Albert Camus e Jean-Paul Sartre foram grandes amigos, mas a relação azedou completamente. Os dois se conheceram em Paris durante a ocupação alemã e a amizade se intensificou depois do final da Segunda Guerra Mundial. Além de amigos, os dois eram verdadeiros ícones naquela época. Os jornais adoravam acompanhar passo a passo tudo o que eles faziam. Sartre era sempre visto no Café de Magot, um famoso café parisiense naquela época. E Camus era fotografado flanando e perambulando pelos quarteirões da Cidade Luz. A Europa tinha sido devastada pela guerra e a poeira, aos poucos, abria espaço para se imaginar um mundo novo. Camus e Sartre estavam empenhados em imaginar que mundo seria esse. E mais, eles se dedicavam a pensar qual o sentido de estar vivo quando tudo à nossa volta parece absurdo. Aliás, vocês sabiam que aqui no canal a gente tem um vídeo sobre o livro A Peste, de Camus? A gente fez exatamente um ano atrás, no começo da pandemia. O livro parece um presságio, uma premonição do autor. Isso porque, lendo o livro, dá até para pensar que Camus previu o coronavírus. Se você não assistiu, é só clicar aqui. Bom, os dois eram muito amigos, prezavam pela ideia de liberdade e queriam um mundo mais justo. Só que as diferenças de opinião começaram a aparecer e eles não conseguiram manter a amizade por causa dessas diferenças. Em 1951, Camus lançou um livro chamado O Homem Revoltado, cheio de ideias filosóficas e políticas, onde ele repudiava o uso da violência para transformar a sociedade. Sartre não gostou nem um pouco do livro, porque para ele era possível atingir a liberdade e a justiça perfeitas. Mas para isso era preciso uma revolução e com ela não tem como fugir da violência. Digamos assim, um tinha um temperamento mais moderado e o outro mais esquentado. A ruptura entre os dois amigos foi a maior sensação na mídia. Vários jornais fizeram matéria sobre isso. Eu sei, parece difícil acreditar que uma briga entre dois intelectuais e escritores ocupou tanto espaço na imprensa, mas foi o que aconteceu. Eu fico imaginando que se fosse hoje em dia, o Twitter estaria bombando com a hashtag treta existencialista. Mas olha o final dessa história. Camus faleceu em um acidente de carro e anos depois, Sartre disse que ele foi o seu último grande amigo.
fica o recado: não brigue com seus amigos por diferenças de opinião. Sabe aquele livro que tá todo mundo falando e aí você vai ler com a maior expectativa e acha a história a maior chatice? Pois é, cedo ou tarde isso acontece com todos os leitores. Já aconteceu comigo, provavelmente com você e olha só quem mais, Virginia Woolf. Pois é, a grande escritora inglesa foi ler Ulisses, de James Joyce, e achou a história mais chata do mundo. E essa é a terceira treta que eu vou contar. O escritor T.S. Eliot recomendou a obra a Virginia Woolf. E logo depois da publicação, em 1922, ela comprou a sua cópia. Nessa época, ela também estava trabalhando na escrita do seu romance Mrs. Dalloway. E se por acaso você ainda não viu o nosso vídeo sobre ele, é só clicar aqui. Além disso, ela estava lendo a saga de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, e tinha acabado de começar o segundo volume. Parece que ela deixou o livro de Proust de lado para mergulhar em Ulisses. Os biógrafos da autora contam que ela deixou marcado em seus diários suas impressões sobre o livro. Trata-se de um trabalho de um egoísta e insistente, em última análise, nauseante. Pois é, e alguns pesquisadores contam que ela achou o livro tão chato, mas tão chato, que não passou da página 200. Sim, ela abandonou o livro, como nós, réis mortais, fazemos de vez em quando. E em seus diários, ela também disse o seguinte: o livro é difuso, é intragável, é pretensioso, é mal educado. Lembra-me o tempo todo um aluno imaturo de um colégio interno. Um dos pontos curiosos dessa história é que tanto James Joyce quanto Virginia Woolf fizeram uso do fluxo de consciência e pode ser que o incômodo extremo da autora tenha a ver com isso também. Hoje em dia, há vários estudos que falam das semelhanças e diferenças entre as obras deles dois. E olha, há muitas semelhanças, como por exemplo, o fluxo de consciência, os flashbacks e a solidão dos personagens, só para ficar nesses três aspectos. E para falar da quarta e última treta, a gente sai da névoa da Inglaterra e volta para o ensolarado Brasil, país de Lima Barreto e dos modernistas da década de 20. Inclusive, essa briga está descrita em um dos textos extras da edição da Antofágica do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre Lima Barreto e esse livro sensacional, ele vai aparecer aqui em cima, é só clicar aqui. Lima Barreto foi notado e festejado pelos paulistas envolvidos com a Semana de Arte Moderna de 22 e recebeu do historiador Sérgio Buarque de Holanda a revista modernista Claxon. O autor carioca resolve escrever sobre a Claxon na revista humorística A Careta, em 22 de julho de 1922. Olha só, recebi e agradeço uma revista de São Paulo que se intitula Claxon. Em começo, pensei que se tratasse de alguma revista de propaganda de alguma marca de automóveis americanos. Lima Barreto destila toda a sua ironia, que, aliás, ele usou e abusou em Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi elogiado pelos paulistas da Claxon. Lima Barreto criticava a afetação dos artistas paulistas e o uso de estrangeirismos. Para ele, Claxon era uma palavra pra lá de estrambólica. Não sabemos se ele chegou a ler a resposta nada cordial dos paulistas, emitida em agosto de 1922, poucos meses antes da sua morte. Os paulistas não levaram a sério as colocações de Lima Barreto e responderam que só podia ser coisa de gente da capital. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época. E pronto, o azedume entre paulistas e cariocas deu as suas caras. Pois é, o ringue da literatura é cheio de duelos históricos. Mas chega de treta, né, gente? Aliás, agora eu estou preparando um vídeo sobre grandes amizades entre escritores. E bem que vocês podiam me ajudar, né? Vocês conhecem histórias de amizades verdadeiras, intensas e bonitas entre escritores, escritoras e artistas? Me contem aqui embaixo porque eu vou adorar saber. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, Liv Piccolo, onde eu sempre coloco conteúdo sobre literatura e muito mais. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!